Olá! Mais um episódio chegando? Bora continuar clientizando esse seu negócio? Tenho histórias para te contar. Tenho muitas histórias de empresa, boas empresas, grandes empresas que vocês conhecem, que são tradicionais, que estão passando por um momento de clientização. Todos estamos passando, mas para uma empresa tradicional talvez seja mais difícil, né? Do que para uma startup, para uma empresa que nasceu nos últimos 5 anos. Imagina as empresas de 20 anos. Né? A gente já teve aqui alguns episódios de empresas, falando aí um pouquinho da XP, que já passou por aqui. Se você não viu ainda esse episódio, veja, por favor. Porque, gente, uma empresa de quase 20 anos, como é que ela muda processo pensado para o cliente moderno? Não é o mesmo cliente de 10 anos atrás. Então, vamos continuar aqui o nosso processo. E para hoje, eu tenho uma convidada. Gente, ela me complementa. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. Tá? Ela me complementa nesse dia de hoje. A gente tá aqui na bancada do Jogo do Brasil. Mentira. Camila Santos. Não é dia de jogo, mas Estamos aqui, ó, quase numa bancada da seleção. Exatamente. Ai, Robson, tô tão feliz de estar aqui. Tô fingindo naturalidade, tá, gente? É isso. O nosso público adora esse momento de emoção, tá? Porque eles realmente se sentem parte desse programa. Recebo feedbacks maravilhosos da galera de... Ai, quando vocês conversaram tal coisa, isso aconteceu na minha empresa. Ai, que bom que aconteceu isso com fulano também. Quando a gente conta os perrengues, as coisas. Eles se sentem parte desse CX programa. da vida real, né? É isso, CX da vida real é tudo. Quem é Camila? Nossa, Robson, é muito difícil. Sabe, toda vez que eu vou numa empresa, o pessoal fala assim, ai, manda mini bio. Aquele negócio, né? Uhum. Aí você manda aquele negócio todo bonito do LinkedIn, né? Tipo, Administradora, CEO, não sei o que lá. Mas essa definitivamente não sou eu. Você sabe, a Rob sabe, né? A gente se encontra em muitos eventos, muitas coisas. E eu sou a garota do All Star e tudo mais, a garota que dirige motorhome, a garota que tem o plano de levar o CX para os lugares onde os grandes eventos muitas vezes não chegam. Mas antes disso, eu gosto de me definir como a neta do seu Zé e da Dona Maria, que são migrantes, vieram da roça, ambos analfabetos, com muito mais coragem que juízo, foram pro Paraná, quebraram a cara, viveram a miséria. Minha mãe foi a primeira pessoa a se formar da família. Antes disso, todo mundo achava que estudar era coisa de rico. E eu acho que muitos brasileiros vivem esse mesmo cenário. Sim. Tipo assim, cara, saiu do nada e às vezes fala assim, pô, mas como é que eu vou chegar numa multinacional? Ou como é que eu vou chegar não sei o que lá? Então eu me orgulho muito de quem se tornou a Camila. Que sim, hoje a Camila se tornou essa pessoa, né? CEO de uma empresa de treinamentos, palestras, workshops de experiência do cliente. Coautora do best-seller Protagonista, que eu trouxe aqui, ó. Isso aqui é presente. Tira o olho, hein? E... Talvez você ganhe um, nunca se sabe, mas vai ter que fazer por merecer nesse programa. É, mas este aqui é da Hobbs, né? Que tem vários nomes, Hobbs, Roberta, tudo mais, né? Então esse é um pouco da Camila, para os mais íntimos Camis. Todo mundo, ninguém me chama de Camila, acho que é esquisito. Eu nem lembro a última vez que eu fui chamada de Camila. Então, Camis para todos. Camis para todos, muito bom. E essas histórias de... Eu não gosto nem de colocar de superação, porque são histórias tão reais que não chega a ser uma superação. Tipo, é cotidiano. Essa é a realidade que a gente tem em grande parte das empresas do Brasil, grande parte dos profissionais que conseguiram o seu primeiro diploma, que conseguiram entrar numa empresa e desenvolver uma carreira, que dão orgulho para a família de uma certa forma, que se sentem responsáveis por... Muitas vezes é a única renda da família, enfim, uma série de coisas que a gente passa. E que bom que você gera esse exemplo aí pra galera. Fiquei muito feliz em saber um pedacinho dessa história de Camila. Também é uma história... Não é bonito, né, gente? Não é bonito. Não, é pedreira. Eu conto, por exemplo, o TED que eu fiz, né? Que fica aí a dica pra galera assistir. Ele chama Espelho, Espelho Meu, quem manda na minha vida sou eu. Porque eu fui aquela pessoa... Sabe aquele amigo da mesa? Sempre tem aquele amigo horroroso. Aquele amigo que você dá 3 alternativas. Ele fala, não, mas isso não é pra mim. Não, isso não dá. A culpa dos meus insucessos sempre foi dos outros, nunca minha. Eu era maravilhosa, imagina. Eu merecia todas as oportunidades, como que não me davam?
Então, eu fiz muita cagada até fazer alguma coisa certa. E quando eu comecei com pequenos processos, pequenas coisas e tal, eu tive parceria com a Harvard Business Review Brasil, fiz projetos com a Bolsa de Valores, viajei todo o Brasil, Chile, México, Colômbia, Miami. Uma garota que nasceu na periferia, que tipo, você fala, nossa, como que isso aconteceu? Como que chegou lá? Então, não foi dom, não foi sorte, realmente é tipo processo. É chato, não é legal. Não vou mentir, tipo, às vezes eu posto, né? A galera olha no Instagram e fala, nossa, que legal, a vida dela é maravilhosa. Não é, gente. Não é esforço. processo. É processo, tem que acordar cedo, tem que. Antes da gente começar a gravar, a Hobbs falava da perder a mala, do não sei o que lá. Não tem esse glamour todo, não. Mas é massa compartilhar, né? E dizer o quanto às vezes a gente tem que mudar. Eu tive que mudar. Eu aprendi a duras penas, né, que quem olha pra. Uma frase de Carl Gustav Jung, né? Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Quando eu olhei pra dentro, tava uma zona. Eu não tinha qualificação técnica, comportamental, nada disso. Então eu tive que buscar. E aí sim, eu comecei a estudar comportamento humano, neurociência, psicologia positiva, mindfulness, tudo que hoje eu levo pra palestras, workshops, enfim, nesses eventos todos que a gente se encontra. Maravilhoso. E quando que você parou de ouvir a pergunta, mas você é casada com quem? Mas você é filha de quem? Sabe que doido? Você é filha de quem? Eu escuto até hoje quando eu vou pra Curitiba, né? Tipo, mas não é filha de quem? Fala assim, você não é a neta do seu Zé? Por isso que eu gosto de me apresentar como neta do seu Zé. Mas aí Porque é no se bom tá tudo bem. sentido. Exato, né? Mas nos negócios, é incrível. Eu nunca ouvi ser casada com quem, mas eu ouvia do tipo. Ai, como se eu tivesse sido formada. Vou falar nome de universidades aqui, por exemplo. Falava assim: você fez Mackenzie ou USP? Tipo, era a única opção. Eu não podia ter feito outra coisa. Então, as barreiras foram sendo mais assim. E eu ouvi muitos nãos dos meus diretos, né? Eu consegui chegar à diretoria. Quando eu cheguei à diretoria, eu respondi pro presidente e vice-presidente. E eles sempre achavam que eu não ia conseguir. E quando entrou um diretor comercial, eu lembro que esse diretor comercial conseguia tudo. Eu falava, como ele consegue, né? Como? E, óbvio, tinha o fator ser homem, não sei o quê, nananã. Mas eu comecei a observar, falei, o que ele faz que eu posso talvez fazer? Comportamento. O que eu posso fazer? E eu conversei com ele, falei, por que você consegue e eu não consigo? Né? Se eu sei, tô levando ciência para o negócio, tô falando de dados, não tô falando de achismo. Eu levava dados de clientes para tomar as decisões. E ele falou, Cami, que eu acho que é uma dica que muita gente devia tomar na vida. Pede mais desculpa e menos licença. Faz. Né? Tipo, faz. O máximo que vai acontecer é você ser demitida. Falei, pois é, e eu não ganhava um grande salário, então eu falei, bom, eu ser demitida, eu consigo outro mesmo. E foi transformador, porque eu consegui começar a fazer. Mas eu nunca fui muito questionada do você é casada com quem. Já me confundiram como dona da empresa, porque eu era muito ativa, Maravilhoso. intraempreendedora. Então o pessoal falava assim, quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, todo mundo falou assim, mas eu achei que a empresa era sua? Eu falei, não, mas que bom, né, que eu passava essa mensagem. Acho que a gente precisa de mais colaboradores, mais pessoas que vistam a camisa de fato, né? E eu amo a empresa, eu saí de lá, mas um pedaço meu tá acompanhando. Então o pessoal fala, e essa empresa, como é que é? Eu falo, ai, vai nos eventos, é maravilhoso, é tudo muito legal. Então, acho que isso é legal. Esse ponto acho que a gente tem muito em comum, porque eu sempre fui a pessoa que sempre pedia desculpa, não pedia licença. Eu não era, lembro que eu era vitimista, né? É. Mas quando eu me tornei essa pessoa, é massa demais. Aí se encara. É massa. E eu acho que as pessoas precisam desse alerta. Né? Principalmente as mulheres, claro, né? Falando do protagonismo feminino de alguma forma, né? Seja protagonista da sua história. Mas a gente não tem muita referência disso. Qual é o dado que você falou uma vez no café da manhã pro Gustavo Cerbasi sobre as mulheres, do quanto tempo tinha. Ai, até arrepia, gente, porque é um dado assim, que mexe com a minha Eu cabeça, nunca de tinha escutado verdade. isso antes. Eu falei, caramba, real. Porque a primeira mulher negra a se formar, né, preta agora, né, nomenclatura certa, a primeira mulher preta a se formar no Brasil, numa universidade, foi 100 anos. 100 anos. Você não ouviu errado. São 100 anos, é um século depois do primeiro homem. E aí a gente olha pra uma mulher e pergunta, mas por que você não tem um negócio? Por que você não empreende? A mulher não faz porque não quer. Não tem coragem. Você tá com a síndrome da impostora. Será que é só isso? Né? Será que não é porque a gente começou a estudar 100 anos depois? Será que não é porque a gente não teve as mesmas oportunidades educacionais porque a nossa lei não permite isso? Então é claro que a gente vem correndo atrás aí do prejuízo, entre aspas. Um outro dado que eu acho super interessante, até, se eu não me engano, são 35 anos. Não sei a data que mudou a Constituição, mas até a renovação da Constituição, há mais ou menos 35 anos atrás, a gente não podia ter um CNPJ no nosso nome.
Era proibido por lei. Uma mulher não podia ter um CNPJ no nome dela. E a gente olha pra mulher e fala, por que você não empreende? E tem uma outra coisa no empreender. Tem muita gente real, assim, que fala assim: ai, Cami, vamos ter uma conversa pra falar sobre empreender? Vamos, não sei o que lá. Empreender também não é pra todo mundo. Não faça se você não tiver completa certeza do que você quer. Porque empreender é mais difícil do que intraempreender. Trabalhar em uma empresa, emprestar o teu CPF pra um CNPJ, já é, com perdão da palavra, foda. Já é difícil. Agora, empreender é pior ainda. E é assim, você vai quebrar a cara. Eu, dos 2 anos e alguma coisa que tenho empreendendo, o primeiro foi tudo horroroso. Entrou um total de R$0. Então, assim, tudo dava errado. Tudo dava errado. Todos os dias. Todas as conversas que eu tinha com todo mundo davam errado. Será que as pessoas estão prontas pra levar tanta pancada na cabeça, assim? É muita pancada na cabeça. Só que você tem que ter o que a Carol Dweck fala, né? Da mentalidade flexível. Pô, deu errado, beleza. Aprendi mais um novo jeito de como não fazer. Beleza, jeito 250 de como não fazer. Vamos pra outro. Então você tem que ter o que eles chamam. Estômago. Do antifrágil também, né? Eu tava Uhum. assistindo um dia a palestra do Luiz Justo e um caso me chamou muita atenção. Justamente que ele falou que pegou fogo em toda a coleção. E eles foram. O dono da Osklen foi lá, pegou um pedaço de tecido, olhou e falou assim: nossa, isso é fantástico. Fantástico. Pegou como fogo, fantástico. Você não tá vendo a parada aqui. Deu ruim aqui, hein? Mas ele olhou para aquele pedaço de tecido e falou: cara, a nossa próxima coleção vai se chamar Fênix, Ressurgindo das Cinzas. E isso gera um brand e uma série de coisas. Pra você enxergar a oportunidade no fracasso é muito difícil. E eu, olha, imagina, Abalo psicológico da gente. eu pedi demissão. Falei assim: vou comprar um motorhome. Faltou um pouco de planejamento em ver quanto custa um motorhome. Eu vi aquelas pessoas, sabe aqueles tipo, nômade digital. Vamos fazer Você entrou na onda. Faz o teu motorhome, 46 mil. Primeiro dado que eu tinha visto, né? Traveleiros, sei lá como é que se pronuncia. Olhei, 46 mil. Falei, pô, tá fácil. Massa. Quando eu fui ver o motorhome que a gente precisava pra levar banner, não sei o quê, nananá, a equipe com 6 pessoas, R$500 mil. Falei, opa, não é 46 mil, é R$500 mil. Falei, ai, não dá. Então você tem que encontrar milhões de novas formas todo dia. E não é fácil. Sim. Eu sou mentora de projetos, né? E a 49 Educação, que é um dos projetos que eu trabalho, é a primeira startup university do Brasil. E normalmente nas minhas turmas tem muitas mulheres querendo tirar um negócio do papel. E é um negócio bem, tipo, pauleira mesmo. Você tem 8 semanas ali para fazer o teu processo de construção de negócio. E quando chega a hora de validar, cara, esse problema é real, né? O meu negócio daria certo, como é que eu vou cobrar? Quando chega na hora do como é que eu vou cobrar, é muito difícil pra galera passar aquela barreira do quanto vale o meu tempo? Quanto vale o meu E a conhecimento? galera cobra uns valores surreais de barato. Eu falo assim, não! Ah, Cami, mas é que eu não tô nesse nível. Que nível, querido? Qual que é o nível? Quem colocou o nível? Né? A barreira não tava lá antes de você colocar ela. Exato. Ou empreender com um negócio que, tipo, tá todo mundo ganhando dinheiro, né? Meu noivo, ele tem um e-commerce de pesca. E ele começou vendendo no Mercado Livre. E aí o pessoal pergunta pra ele assim, o que você acha que eu devo vender no Mercado Livre? Cara, se você começa dessa forma, talvez não seja a melhor forma. Você tem que fazer o que você gosta, que te dá tesão de acordar, né? Eu falo no livro, e a Rita Midori, inclusive, referenciou em um dos episódios aqui, sobre o Ikigai. Que te dá tesão, porque já que vai ser difícil, escolhe trabalhar com algo que você gosta. Porque pelo menos vai valer a pena. Pelo menos as tuas olheiras, você vai falar, que orgulho dessas olheiras, não? Coisa bonita. Foi eu que fiz. Eu faço isso também. Eu olho e falo assim, nossa, você tá com uma cara de acabada. Coisa boa, né? Funciona. Mas vamos entrar no aspecto negócio de Camila. É Camix que chama o seu Isso. negócio. E Conta todo pra mundo acha que é gente. Camila. Sabe que Camix não é de Camila? Mentira. Real. Quebrar sua Grandes expectativa agora. revelações nesse Dum, dum, programa. dum, O que é Camix? Conta pra gente. Quando a gente foi pensar em um nome, primeiro tinha que ser um nome que pegasse rápido, porque quando a gente decidiu que ia rodar o Brasil, o primeiro Instagram que a gente criou, Business on the Road. Quem que pronunciava esse negócio no Brasil? Business on the Road. Não era pronunciável. A gente falou, pô, precisamos acabar. E a gente já tava com 8 mil seguidores, tava tudo massa. Falei, putz, vamos ter que derrubar. Porque lembra que o primeiro ano, 0 resultado. Então vamos ter que reinventar, vamos ter que sair do zero. E quando a gente começou, a gente falou, bom, tem que dizer CX, mas tem que dizer amigos. Mas já existe amigos do CX, então a gente não pode ser isso. Como é que a gente vai dizer que a gente é amigo e é do CX?
iniciais, C, X, né? O começo e o fim do nosso nome, Camix. E o AMI de amigo. Camix. Grandes revelações, gente. Tô chocada. Pois é. Nunca pois é. imaginaria. Todo mundo. E eu sou chamada de Camix. A galera fala Camix. Eu falo, bom, eu não acho ruim, né? Afinal, eu sou a CEO da empresa. Mas é Camix de CX e amigos. Você se apresenta como CEO? Você costuma? Não, eu continuo me apresentando como a neta do seu Zé e da Dona Maria e tal, como uma pessoa louca, como. Né? Não, mas você vai chegar numa reunião de negócio, eu sou a CEO. Não. Eu acho que isso coloca onde todo mundo quer que a gente seja colocado. Por exemplo, a mulher tem que se apresentar como CEO pra passar credibilidade. Eu prefiro chegar super humilde numa mesa. E normalmente eu sempre chego com um amigo. Felizmente eu fiz muitos amigos, né? Eu tenho 15 anos de eventos executivos e eu trabalhei como diretora de conteúdo e diretora de CX nessas empresas onde eu trabalhei. Então, imagina, o meu papel era convidar presidentes, diretores financeiros de marketing e tecnologia para eventos. Então, eu tenho uma rede de amigos muito legal. Passa esses contatos aí depois pra terceira temporada. Peraí, oi, tudo bem? E eu gosto muito de conectar. Acho que conectar leva adiante. Tudo que tem acontecido de legal na minha vida é por conectar essas pessoas. E conectar, às vezes, a pessoa fala assim, Cami, vamos num happy hour XPTO que vai estar com o presidente. Tá bom. E eu não chego, tipo, CEO. Na verdade, o amigo sempre apresenta. Essa aqui, ela... Aí eles fazem TEDx Speaker, não sei o que lá. Para. E aí eu vou brincando, mas eu entro muito na linha de brincadeira. Primeiro porque eu já sou uma pessoa que chega diferente. Hoje, gente, como eu estou aqui com a Hobbs, eu vim de salto Momento, travessida. gente. Momento salto Camix. Mas isso não é a Camix que você vê no dia a dia. Normalmente eu chego de All-Star e tal. Então eu já chego com estereótipo startupeira, diferente. Então eu não me apresento como CEO, porque eu acho que isso quebra um pouco e coloca onde as pessoas esperam que você vai se apresentar. Se eu me apresentar como CEO, vai ser... Então eu não apresento, mas quem olhar no LinkedIn vai ver e normalmente passa a credibilidade. Porque existe um trabalho de criar a credibilidade, que eu trabalho muito. Acho que não tem um dia no ano que eu não gere conteúdo. Um dia no ano que eu não gere conteúdo. E isso, eu acho que isso gera mais credibilidade do que você chegar e falar: oi, tudo bem, eu sou o CEO. Eu te perguntei isso porque era uma coisa pessoal minha mesmo, porque eu tenho muita dificuldade. E eu achava que, mas será que é ruim mesmo eu não querer me apresentar? Porque pra mim não faz sentido eu falar, oi, eu sou a founder da consultoria de sucesso. Oi, eu sou a CEO da consultoria de sucesso. Muro. Gente, não, né? Gente, eu sou consultora, eu tenho um negócio aí. É isso. Deixa a pessoa descobrir. Não é legal que a pessoa vai se surpreendendo, falando, nossa, ela fez isso. Nossa, você faz tudo isso. E é muito legal quando a pessoa chega e fala assim, legal. Uma ruiva bonita. Massa, né? Uma mulher, um sorriso bonito. Espera, aí a pessoa começa a conhecer. E eu sei que a gente partilha de uma coisa interessante, que é ser apaixonado pelos dados na hora de referenciar. Tipo, eu vou falar de tal coisa, mas eu falo sobre o dado. Da onde eu tirei isso? Não tô inventando, não sou louca. Então você começa a falar, a pessoa fala assim, conhecimento, inteligente. E ela não pensou isso no começo. Quando ela fala isso, esses dias me chamaram lá, eu fui num evento em, como é que chama? No interior de Santa Catarina, Rio do Sul. Fica a 3 horas, 4 horas aproximadamente ali de Navegantes, Floripa e tal. E eu cheguei lá, eles falaram assim, Cami, vamos lá pra você participar como banca, né? Como jurada, tipo um Shark Tank. Vamos participar como jurada de... Foi do SW? Não, foi do Fersul. Fersul. Fui lá na Fersul e tal. Participa. Aí eu sentei e gente, quem me conhece sabe que eu também costumo usar algumas roupas mais curtas, que não é usual no mercado de trabalho e tal. Então eu cheguei de sainha, até um jalecão, assim, tipo meio monja, né? Meio All-Star. Aí eu sentei, o pessoal ficou do lado de 2 caras de terno e gravata, né? Não te contaram o dress code, não? Não, e eu fiquei ali sentada e tal, e ninguém sabia que eu ia palestrar, e começaram os caras a fazer pitch. E caras assim, tipo, um que tem uma empresa de 2 bilhões, faturamento de 2 bilhões, e ele falando, e acho que eles pensando, quem é ela pra nos avaliar? Aí eu fui anotando, né? Porque eu também eu tenho isso, sinestésica, preciso anotar. Fui fazendo. Psicografia aqui. Opa, quase quebrei o microfone. E aí, a hora que eu comecei a falar, eu comecei a trazer dados. No final, um dos diretores de uma das empresas me puxou de canto e ele falou assim, nossa, você é muito inteligente, fiquei surpreso. Isso mostra o que ele deve ter pensado a hora que ele viu, né? Sim. E tem gente que não gosta disso. Eu adoro. Nossa, adoro isso. Tipo, eu não fico nem um pouco ofendida. Eu também. Eu gosto de chegar e a pessoa fazer um julgamento e depois ela se surpreender e falar, porra, bicho, que massa. Sim. Acho que a primeira impressão, principalmente quando a gente tá falando de negócios, vem do como a pessoa tá se vestindo, das primeiras, sei lá, 7 palavras que ela disse. E aí depois, como é que
quebra tudo isso, né? Uhum. Experiência E de tem convivência. momentos, né, Robs? Porque nem sempre foi assim. É óbvio que quando eu entrei nos primeiros trabalhos, eu ainda não tinha credibilidade pra conseguir assumir, tipo, a persona Camila Santos. Você Sim. tem que ir construindo A aos Hobbs poucos. é um personagem. Então, exatamente, Porque pra você exatamente. que não sabe nada disso ainda, meu primeiro nome é Claudineia, gente. Nunca contei isso em público. Vai ser aqui, ó. Esse é o momento. Momentos de grandes revelações. O que significa Camix e o que significa o CS na minha vida, né? CS é o quê? Claudineia Silva, gente. Nunca contei isso pra vocês? Exatamente. Então é isso. Tudo que você sabia sobre CS até agora. Tá, mas negócio. O que Camix faz? Tá, nós nascemos querendo só melhorar o Brasil. Ah, vamos melhorar o Brasil e tudo mais. Mas a gente percebeu que precisava ter um fio condutor de negócio que desse resultado para as pessoas. Então nós começamos a fazer. Primeiro produto que existiu, X-Mentoring, que é uma mentoria compartilhada. Eu não me sentia confortável de dar uma mentoria sozinha. De chegar e falar assim, faça assim, assado e vamos ver o que dá. Então eu criei uma mentoria compartilhada. Eu tinha experiência de eventos, então a gente decidiu criar um grupo para discutir. Eu criava a linha mestre das discussões e a galera ia enriquecendo. Primeira galera que se inscreveu, tipo, diretora do BTG, diretor da Cozinhas Itatiaia. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho pra falar pra essa galera, né? Aí eu pensei, falei, tá tão barato que se, assim, eles não gostarem, eu devolvo o dinheiro, tá tudo certo. Então surgiu esse primeiro grupo, a primeira turma, onde eram 7 horas de discussão. E eu ia trazendo conteúdo, tipo, métricas, o que é CX, UX, ia destrinchando, mapa de jornada, como fazer, não sei o que lá, e eles iam trazendo. Essa primeira turma foi um sucesso. A galera falou, nossa, aprendi coisa. Eu falei, nossa, eles não sabem isso? Ou não sabem ou não ouviram dessa forma? Eu falei, pô, então é legal. Tem mercado aí. E esse era o nosso topo de funil, né? Então a gente começa com tanto o X-Mentoring, que é a mentoria, um dos nossos produtos mais baratos, quanto o CX Taon, que cada vez que a gente vai de motorhome em uma região, a gente leva uma imersão presencial das 8 da manhã às 9 da noite. Então é bem puxado, onde a gente, além de falar sobre os temas, é quase que um X-Mentoring presencial. Então a galera vai discutindo e eles vão falando, não, mas a minha realidade, por isso ele é fechado para 30 pessoas e não 500 como a gente poderia envolver. São 30, a gente vai discutindo e vive uma experiência. Por exemplo, a gente foi no ano passado para agora, daqui a pouco a gente tem a edição Canoas, né? Então quem ainda não teve a oportunidade de ir, vai lá, dá uma olhadinha, Fica né? a dica. Mas esse ano, por exemplo, a gente vai passar por Santa Catarina, Paraná, tal. Até que enfim chegou no sul, né, minha gente? Até que enfim. E ano passado, quando a gente foi pra Caxias, por exemplo, a gente fez uma imersão numa vinícola. A gente falou sobre jornada e a gente falou assim, qual é a expectativa de vocês antes de fazer a jornada aqui? Eu espero que me expliquem sobre o processo da uva, eu espero ver barris, eu espero não sei o que lá. E a gente viveu a jornada, voltou e falou, e aí? Como é que foi? Você se colocou no lugar. E a gente trabalhou em cima disso, vivendo. Então, isso fazia muito sentido, muito legal. Então, beleza. Essas são as duas coisas que são topo de funil. Depois, as pessoas normalmente sentem necessidade de ajuda para colocar alguma daquelas coisas em prática. Então, a gente tem palestras, workshops, mentorias, aí um pouco mais aprofundadas. E acho que o que a gente mais gosta de fazer é o que a gente brinca que é a fantástica fábrica de CX, né? Que a gente ouve as ideias muito malucas dos clientes e fala, acho que dá. E normalmente, por ter esse jeitão, né? Tipo, feliz, doido, a pessoa fala assim, tem uma ideia maluca, acho que eu vou apresentá-la pra Camila pra ver se ela faz. Que assim surgiu, por exemplo, o Conselho de Clientes MRV, que a gente foi duplamente premiado no ano passado. Que era de colocar presidente, diretor de marketing, diretor de RH, toda a equipe de determinadas regiões pra ouvir o cliente e ouvir quietinho. Imagina para um presidente que idealizou grandes coisas, ouvir quietinho e só ir fazendo perguntas sobre cada ponto da jornada. Tipo, por que você se apaixonou por esse imóvel? Por que você comprou? Quem te influenciou? Como é que foi? Como é que foi o corretor? O que você teve mais dificuldade? E eles ouvirem e falarem, meu Deus. E pensar, o que a gente vai fazer de tudo que a gente ouviu? Então, vamos fazer, vamos colocar na linha, né, na linha. Uma coisa que surgiu, por exemplo, você já comprou algum imóvel? Infelizmente não. Tamo aí. Meu corretor não briga comigo. Não, mas se você ver aulas de finanças, você vai ver que nem vale a pena hoje em dia. Mas quando você compra... eu quero Não, eu quero ter uma coisa minha. E é um negócio muito doido. Eu comprei em 2017, não fazia ideia de como era. E aquele monte de papelada, aquele monte de coisa, você fala, meu Deus do céu. Aquele monte de taxa que ninguém te conta. O meu corretor, pelo menos, não me explicou. Ele explicou superficialmente a hora que chegou, a hora de assinar com a Caixa. Eu me surpreendi. Aí chegou, eita atrás de eita. Você fala, meu Deus, eu não sei... Eu não entendo. A MRV entendeu isso e começou a criar alguns vídeos explicando. Ou, outro momento, vistoria. Ninguém nem sabe o que tem que fazer na vistoria. Tipo, eu tenho que ver queda d'água?
Eu tenho que abrir e fechar a janela, eu tenho que abrir torneira. Você não sabe, você não é instruído para isso. E eles criaram um vídeo explicando. Então, pequenas coisas que fazem a diferença. Isso são projetos da Fantástica Fábrica de CX. E, por exemplo, em janeiro, a gente teve a felicidade de ir para Brasil Center, né? Visitar vários lugares. A gente começou ano passado fazendo jornada de employee experience e de jornada de cliente, como as coisas casam. Primeira reunião do nosso workshop, o diretor financeiro falou assim, cara, acredito em nada do que você está falando. Então é massa demais fazer esse tipo de coisa. Eu falei, então me conte mais com essa expectativa. A gente trabalhou no último dia, ele finalizou falando, quero ser teu melhor amigo. Então foi muito legal, porque é esse processo de aculturamento das pessoas. Por meio de conteúdo. Acho que o nosso grande forte é dizer que é uma empresa de conteúdo e a gente tenta inspirar as pessoas. E acho que a grande bandeira que eu sempre levanto é abaixo ao business case. Pra mim foi muito difícil quando eu cheguei em São Paulo. Lembra que a minha mãe primeira da família se formar? Então eu vim de uma família que falava nós vai, nós vem. Né? Meu avô faleceu, minha avó e meu avô faleceram sem escrever, sem saber ler. Então, você vem dessa família e você chega dentro das empresas. Eu lembro que a primeira orientação que eu recebi na empresa de eventos executivos que eu fui trabalhar era a seguinte: você tem que fazer prospecção usando o spin selling para C-level. Eu não sabia nem o que era, nenhuma dessas três coisas. Eu falava, que é isso? Então, hoje, a nossa grande bandeira é abaixo ao business case. Como é que a gente pode explicar a CX de um jeito fácil? Que é o que todo mundo faz. É bonito falar que CS faz o cohort, faz não sei o que lá, mas as pessoas estão entendendo? E a minha formação é comunicação. Então, eu entendo que o responsável pela mensagem, pelo entendimento da mensagem, é quem emite. Só que a gente tem o poder de dificultar. Então, a minha grande bandeira é essa: levar conhecimento para as empresas, levar para mais longe, para outros lugares do Brasil, né? Quinto maior país do mundo, a gente tem tudo para ser potência. Como é que a gente faz esse negócio acontecer, né? Perfeito. E case não falta. Case não falta e eu quero saber o que os seus clientes mais te pedem. Top 3. Cara, acho que a primeira coisa é explicar para as pessoas por que NPS tem a ver com elas. Fora do atendimento, o que é NPS, gente? Exato. Tipo assim, o vendedor, por que ele deveria saber de NPS? O que ele tem a ver com isso? E não do penalizar. Tipo assim, se você não tiver um bom NPS, você não vai ganhar comissão. Você vai ganhar menos de comissão. Tipo, essa definitivamente não é a melhor forma de você explicar que NPS tem a ver com aquela pessoa. Só que para isso tem um arcabouço de coisas que a gente precisa contar. Que NPS é resultado, o NPS é resultado de alguma coisa que foi feita. E que você Percepção. Vieses. Eu lembro que eu participei. Olha, uma das primeiras palestras que eu fiz, Robs, eu só soube em 2022, né? Um cliente chegou e falou assim: Cami, você lembra que você palestrou na minha empresa? Eu falei, lembro, e aí, né? Nunca mais fizemos negócio. Ele falou, pois é, a empresa, todo mundo pediu, um monte de gente pediu demissão depois, eu não sei o que lá. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas não era essa. Que bom que você vê que isso acontece fora de casa. Cara, eu fiquei chocada, eu fiquei mal. Daí ele falou assim, mas foi a melhor coisa que você fez. Eu falei, por quê? Ele falou que o presidente rodava NPS com todos os vieses possíveis. Tipo, só vamos questionar para quem der positivo, para quem for positivo. Só vamos, enfim, todos os vieses que você imaginar possíveis e imagináveis. Eu falei, nossa. Aí ele falou que você chegou e fez a palestra sobre o tema e ele ficou, né, diz que eles ficaram em reunião 6 horas depois da palestra, passaram o final de semana pensando e na segunda-feira o presidente falou, não, realmente o que ela falou faz sentido, vamos rever. Só que nisso tinha muita gente já ferida, sendo cobrada. Não tem experiência do cliente legal se o colaborador também não tiver minimamente legal, gente. Não tô falando de você dar uma Ferrari para cada colaborador, mas minimamente legal. Então, acho que NPS é o primeiro tema que a galera pede, né? Que eles falam, pô, é muito difícil. Bom saber que isso acontece, porque na consultoria de sucesso, normalmente eu já conto pro cliente. Eu falo, olha, a gente vai estruturar a tua área de CS, beleza, que é o meu foco de negócio, né? Não atuo em CX. Esse negócio de sentimento não é comigo. Tudo junto, não, esse viu, negócio de Robs? sentimento aí não é comigo, não. Eu gosto só ali, ó, CAC versus LTV, como é que faz o onboarding e é isso aí. Agora, quando a gente começa essa estruturação e a empresa já tem esse viés de levar punições e cobranças e é isso aqui que é CS? Não é dar um suporte de luxo? E aí eu treino as pessoas para serem CSMs, né? Serem proativas, estudarem o porquê que o cliente não está tendo sucesso. Mas logo em seguida a empresa quer continuar só no reativo, colocando eles para fazer suporte de luxo, eles se demitem. Que coisa, não? É porque eles já aprenderam agora o que é o CS, né? Vou fazer em outra empresa.
Exato. E o conhecimento é transformador, né? Acho que enquanto a gente não sabe de alguma coisa, tá tudo bem. A ignorância, às vezes, é uma dádiva, né? Você fala, nossa, tá Sim. tudo bem, até eu saber. Quando eu sei que dá pra ser de outra forma, você fala, putz, a gente fica inconformado. Uhum. Só que, como nação, aí pegando a raiz da minha bandeira, né? Como nação, a gente só evolui se tiver conhecimento. Sim. Então, se talvez não veio da escola, não veio de base, a empresa tem um papel social nessa parada, de fazer a pessoa entender e tentar aprender junto, né? Porque tem muita gente que, tipo, você vai chegar na empresa para dar consultoria, realmente, talvez ela não esteja preparada, mas ela precisa, a partir do momento que a Robson chegou lá, refletir as suas ações, o que ela fez Sim. até agora, né? Então, e não precisa mudar do dia pra noite, mas pequenas vírgulas, vai mudando aos pouquinhos, né? E perceber também a diferença técnica entre toda a sopa de letrinha que a gente vem trabalhando, seja o NPS dentro de uma área ou dentro de outra, ele vai ter objetivos diferentes. E a galera ainda confunde muito a aplicação de, ai, mas eu queria tanto que meu cliente ficasse feliz comigo. Tá, então tu não precisa de CS. Porque CS não faz isso. Você Exatamente. quer trabalhar sentimentos, é outra área, vamos lá. Tá, você tem problemas técnicos que levam o teu cliente, você quer melhorar a experiência da jornada, ou você quer resolver o problema de usabilidade. Porque são coisas tecnicamente diferentes. Sim. E eu não sei o quanto isso afeta também o que os clientes te pedem. Então, na verdade, eles não têm muita clareza. Eu acho que ainda tem muito a evoluir, porque as pessoas não têm muita clareza que são coisas diferentes. Às vezes as pessoas fazem a mentoria comigo do X-Mentoring, que é de CX. A gente fala do que é CS pra pessoa saber, é diferente. A gente fala sobre, por exemplo, o Customer Health Score, que é de CS, mas a gente tenta trazer um pouco pra CX e tal. A gente fala a diferença, mas não existe Uhum. clareza sobre a diferença. Às vezes a pessoa faz uma coisa de UX e fala, nossa, melhorei completamente o CX. Fala, então, você mexeu um pontinho de UX, mas isso aqui não vai melhorar o todo. E CX É o todo. é o abrangente, é o todo. Leva um pouco mais de tempo pra ter resultado do que CS, por exemplo. CS, você Tem que mexer consegue no colocar. branding da empresa, né? CS não vai mexer no branding da empresa. Exatamente, exatamente. Então eles têm muita dificuldade. Mas não é um tema pedido, porque às vezes a gente não sabe. Tem um. Eu gosto de. Você já ouviu falar sobre o efeito Dunning-Kruger? Não. Dunning e Kruger foram foram, não, né? São dois psicólogos que eles decidiram estudar o caso de um cara muito maluco chamado Arthur McWheeler. Arthur McWheeler, ele leu em algum lugar que limão era usado como base para tinta transparente. Ao ler essa informação, o que ele entendeu? Porque a gente aprende assim, né? Pega e ele conecta com o que você tiver na cabeça. Se você não tiver muita coisa, ele vai conectar com aquela pouca coisa. Beleza, Arthur McWheeler deduziu que ele podia ficar transparente. Ele passou o limão na cara e foi assaltar bancos. Assaltou bancos, dava tchauzinho, assim, falou galera, tal. Ele assaltava esses bancos. E aí, obviamente, ele foi pego. Quando ele foi pego, ele falou, cara, como assim vocês me encontraram? Como vocês me pegaram? E Dunning e Kruger ficaram curiosos, falaram, será que ele tem algum problema neuronal? O que será que aconteceu? Quando eles foram ver o cérebro, tava tudo bem. O que Arthur McWheeler fazia? Ignorava as suas ignorâncias. Para comprovar que isso não era uma coisa só de Arthur McWheeler, eles fizeram uma série de testes na Universidade da Califórnia, onde as pessoas faziam, tipo, prova de inglês, prova de matemática, prova de física. Uhum. E ao final eles perguntavam, você acha que você foi bem? A grande maioria que dizia, pô, fui muito bem, tinha ido mal. Porque eles tinham ignorado as suas ignorâncias. E é o que muitas pessoas fazem. Eu ignoro que eu não sei tudo sobre CS, CX e UX e boto tudo na mesma caixinha e eu já sei tudo. Porque eu tô nessa empresa há 20 anos, porque eu não sei o que lá. Mas talvez não existissem nossos papéis, né? De pessoas que levam conhecimento, levam conteúdo Sim. e ficam e levam, e todo dia. E esse podcast talvez nem precisasse existir se não houvesse gente para ser aculturada ainda. Então, acho que muita gente ainda vive o efeito Dunning-Kruger. Então, não pedem, porque nem sabem que precisam. Muito legal. Acho que a gente... Adorei a história. Vou pesquisar mais sobre. É divertido, né? Eu olho pras pessoas, às vezes eu falo, sabe aquela frase da Ignorando a Bíblia, assim, ignorância. perdoe o seu pai, não sabe o que diz? É porque a pessoa tá no efeito Dunning-Kruger. E todo mundo já viveu alguma vez na vida. Eu já vivi efeito Dunning-Kruger. Vai chover. Por quê? Porque eu vi no elevador. Ponto. Tipo, porque me falaram. Um dia o Uber falou assim pra mim, vai chover de quarta a quarta. Eu cheguei em casa, gente, vai chover de quarta a quarta. Que embasamento científico eu tinha. Eu nem vi em nenhum lugar, foi o cara do Uber que me falou. Né? Então, a gente faz isso. Faz. E tem algumas questões de comportamento humano que afetam diretamente o teu trabalho dentro da experiência do cliente, porque o cliente é um ser humano. E a gente vai ter que trabalhar ali com toda a geração de expectativa, ignorar a ignorância, fazer um preparamento técnico, emocional, afetivo, o que quer que seja. Como que você tem
vem trabalhando essa questão de métricas para essa galera que tá lá no primeiro nível de não conseguir nem traduzir para a cultura da empresa o que ele quer, mas ele já tá querendo lá o NPS. Como é que você vem trabalhando essa questão de métricas, números, dados com essa galera? Eu sou uma storyteller viciada em aprender como contar as histórias. Eu tô entendendo aqui, tô me sentindo já imersa. Eu amo contar historinhas. Então, você tem que ir contando histórias e como o que ela faz lá na vírgula impacta o todo. Então, eu o tempo todo vou contando historinhas. Vou contando assim, ó. O NPS vai ser ruim se a passagem de bastão for ruim, por exemplo. Uhum. Né? Sei lá, falando, por exemplo, do call center. Esse negócio não é comigo não morreu. O problema não é comigo. Mas é com o outro que você pode transferir. E aí, normalmente, a pessoa decide transferir direto. Ao invés de fazer uma transferência assistida. Tipo, ó, fulano, porque eu falo o mesmo dialeto aqui dentro de casa. O cliente não. O cliente vai ter que falar 10 minutos, que ele falou com 5 pessoas, e que ele já passou o CPF para 58, e que não sei o quê. E que o gato dele tá doente, e que o cachorro, e que o papagaio, e que o filho, e que a mãe, não sei o quê. O cliente vai ter que fazer tudo aquilo. Que vai impactar TMA, TME, não sei o quê, um monte de coisa. Então, assim, nós podemos melhorar isso. Aí eu começo a trazer, tipo, ó, o que você faz no dia a dia pode impactar o todo. E aí a gente entra num segundo tema que a galera discute, que eu sou muito contratada pra falar, quebra de silos. Como é que eu faço as áreas se entenderem? Cami, a galera, vendas briga com suporte, porque suporte fala que vendas vendeu errado, vendas diz que suporte que Não é tá o dando responsável conta. do NPS ruim, que não dá conta, e vira a Torre de Babel. E eu gosto, como storyteller, vou ter que contar uma historinha. Conta. Pode contar a Conta, historinha? deve. Disney, a gente sempre fala Disney maravilhosa, né? Vou contar um case negativo da Disney. Adoro. Vamos Finalmente, falar, chegou esse momento de brilhar. on fire. A Disney, quando ela foi ter a primeira parque fora dos Estados Unidos, foi no Japão. Chegando no Japão, imagina que a cultura é muito diferente, né? Eles têm a cultura do servidão, missão dada, missão cumprida e tal. Alguns japoneses foram fazer a imersão lá na Disney. Só que assim, pra eles estavam vivendo um sonho, né? E aí, quando eles voltaram para fazer a grande abertura, 93 repórteres estariam lá nesse grande momento de mostrar a Disney como é que tinha ficado. Vice-presidente viajou para lá, reuniu todo mundo e deu uma ordem. Foi muito clara. Deixem o parque brilhando. Pra mim, parece uma ordem clara. Parece pra você? Deixem o parque Só brilhando. limpar tudo, Cara, né? varre tudo, limpa, tá? Tudo certo. Deixem o parque brilhando. Às 3 da manhã, esse mesmo vice-presidente que deu a ordem, ele recebeu uma ligação dizendo, deu ruim. Falei, como que deu ruim? Eu dei uma ordem e foi simples. Mas deu ruim. O ruim que deu é que tem uma mansão mal-assombrada que é uma das principais atrações do parque da Disney. Em qualquer uma delas que você for. E os engenheiros da imaginação passaram 3 meses, 90 dias, criando poeira antialérgica, teia de aranha artificial. E os japoneses limparam. Aí você fala assim, mas não é óbvio que uma mansão mal-assombrada precisa ter teia de aranha e poeira antialérgica? Óbvio pra quem? E aí, por isso leva. A obviedade precisa ser dita. Às vezes o teu processo... Tá, mas pra mim é óbvio que eu preciso colocar nesse sistema isso aqui pra que a outra pessoa consiga fazer um bom atendimento e continuar isso aqui. Pra que lá na frente o resultado do NPS, TMA, TME, tudo pare de pé. Desconecte. Mas e aí? Será que essa obviedade foi dita? E aí a gente faz uma dinâmica que a galera... Olha, eu lembro que eu fui em uma empresa de motores ano passado e o diretor de marketing que me contratou começou a fazer assim, ó. Para! Porque a galera começou a brigar. Eu falei, precisa dessa briga às Sim. vezes, dizendo, cara, isso é óbvio pra mim. Tá, mas não é pra mim. Mas esse processo vocês podiam melhorar. Ah, mas eu não sabia que isso te impactava dessa forma. E é um dos melhores jeitos de falar de métrica. Fala, cara, a métrica é um resultado. Não adianta você pedir um 10. Ah, você me dá um 10 no NPS? Ó, a ligação é porque senão não sei o quê. Tipo, eu não vou ganhar minha comissão se você não me der 10. Exato, tipo, péssimo. Então, assim, retroalimentar, dizer assim, fazer a historinha. Cara, tá lá atrás, o problema tá lá atrás. E dizer, às vezes, pro fulaninho, porque ele falava assim, é verdade. Eu brigava com a outra pessoa, porque, verdade. Faz Agora sentido. entendi por que você precisa dessa informação. Exato. Nunca conversaram sobre. E abrir, pelo menos abrir o caminho. Falar assim, pelo menos comece a conversar. É muito comum, por exemplo, a galera ficar brava com a área de compras, porque a área de compras demora para dar um resultado do que vai ser comprado. Só que ninguém perguntou para a área de compras como é que é o processo de compras. E normalmente o processo de compras, ele tem que pegar 3 fornecedores. Ou seja, ele depende de 3 outras empresas. Pode ser que uma demore, pode ser que a outra não passe. Não tem o produto. Pode ser que quando chega ele fala, putz, isso aqui não cabe para fazer um comparativo. Então pode ser que ele demore. Mas você parou para perguntar para essa área de compras por que o processo é dessa forma? Então a obviedade precisa ser dita. E eu parto do princípio de quando eu vou falar de métricas, eu falo do óbvio. Até para quem fala assim, eu sou especialista.
Fiz o curso XPTO de métricas, não sei o que ela falou. Aham, legal. Tá bom, você Vamos tem falar uma sobre visão NPS. de um lado. NPS, eu não sei o quê, nananã, de acordo com a literatura e a amostragem e blá, blá, blá. Daí a pessoa fica, não, a gente não faz bem assim. Sempre tem alguém que fala assim, a gente não faz bem A assim. gente não faz bem assim. Não, lá na empresa é diferente. É que no meu negócio é diferente. No meu negócio. Um dia eu fui atender um cara de restaurante e ele falou assim: não, mas no meu negócio é melhor perguntar de 0 a 7. Eu falei, da onde você tirou Baseado isso? em quê? Mas o quê? Não, porque a gente tava conversando com outros caras de restaurante e a gente pensou assim: que se ele tiver um 9, 10, ele vai querer dar uma nota muito alta. Falei, nossa, não entendi nada, assim. Falei, Ele não. tinha uma teoria. Falei, muda isso aí, né? Ele pode ligar lá pra galera, né? O autor do livro lá e sugerir, sei lá, Eu também uma segunda acho. edição. O que será que ele pensou? Não sei. Talvez ele esteja mais avançado que a gente não chegou lá né? ainda. Tem que escrever o livro lá pra garantir essa técnica aí pra gente. Ok, já sabemos o que deu ruim na Disney. Amei saber que deu ruim na Disney. Não sabia também dessa história. Tem alguns ruins que dão lá, pois é. Adorei saber que tiraram as teias de aranha da Casa Mal Assombrada. E ficou outros 3 meses. Abriu o parque com outros 3 meses com aquela mansão assombrada, fechada. Fechada, porque tem que construir teia de aranha nova, né, gente? Leva tempo construir teia de aranha. Exato. Quem quiser saber um pouco mais sobre a complexidade de construir as coisas da Disney, assista o The Imagineering Story. Você começa a ver o quanto não é do dia pra noite. Não é tipo assim, nossa, temos muito dinheiro e vamos construir isso aqui. Não. Né? Então funciona para as nossas empresas também, né? Temos muito Exato. dinheiro, vamos salvar a experiência do cliente? Não. Exatamente. Perfeito. Técnico ou cultura, o que ganha no dia a dia? Putz, eu não colocaria eles como competidores. Não? Não. Eu acho que a técnica vai te trazer. Precisa da técnica. Mas se a pessoa não estiver engajada em fazer, ela não vai fazer, por mais que ela saiba. Uhum. Então, percebe como eu não consigo dividir. Eu toda vez que eu penso, eu falo assim, não, tem que ter o embasamento Tem que equilibrar os técnico dois. e tem que trazer a cultura. Só que, olha só como eu vou jogar contra. Eu falo muito de cultura, mas eu vou jogar contra, porque se você não tiver a técnica, você não consegue trazer resultado. Se não tiver resultado, fica fluffy. Fluffy, cai. Que é o meu maior medo. Acho que não sei se tem essa pergunta aí, mas o meu maior medo de vida não é medo de escuro, de aranha ou de nada. É medo do CX perder a credibilidade no Brasil por falta de resultado. Perfeito. E pra isso, o CX precisa do CS. Não dá, não. Imagina que eu comprei um trem. Você gosta muito de falar isso na tua palestra, que eu já assisti algumas. Eu vou lá, gente, toda vez, né? Já assisti 10 palestras da Rob? Sim. E eu assisto todas elas e vou lá. Não adianta, o cliente comprou um negócio de você. A experiência foi maravilhosa, mas ele não teve sucesso. Ele não conseguiu aí? usar. Plataforma de prospecção de cliente. Eu não vendi nada. Mas a plataforma te atendeu. Tá, mas não. Então, assim, CS e CX tem que andar de mãos dadas, né? Então, assim como cultura e técnica. Mas precisa ter técnica primeiro pra cultura. Mas não acho que ela ganha. Acho que tem que ser complementar. Difícil essa pergunta. Quero ir embora. Pode levantar? Eu não te disse que ia ser fácil, mas infelizmente você vai ter que ir embora mesmo, porque esse programa tá acabando. A gente vai ter que ir embora mesmo, mas pra fechar, eu vou fazer aquela pergunta. Se você achou que tava difícil até aqui, calma, Ai, que meu tem a pergunta Deus. final, Gêmeos. Camila. Troco! Sim! Não! Não, mas eu vou ser tranquila. Se você pudesse resumir, o que significa se clientizar? Pensar no cliente. Como que você traduziria isso? Na nossa palavra nova aí do dicionário, clientizar. Clientizar. Eu gosto muito vou tentar contextualizar, né? Eu gosto muito daquela frase americana que a galera usa, que é eat your own dog food. Que é prove a comida do seu cachorro. Só que não é pra comer comida do cachorro, né? Não é literalmente, tá, gente? Se você comeu na infância, tá tudo bem, tá perdoado, mas não é o objetivo. O objetivo é se colocar no lugar do cliente. Só que a gente é incapaz de fazer isso. Incapaz. Humanamente incapaz. Eu não vou conseguir viver o que a Hobbs vive, ganhar o quanto a Hobbs ganha. Eu adoraria ganhar o quanto a Hobbs ganha. Mas, enfim, ter todo esse contexto. É um exercício imaginativo, né? A empatia, que a galera fala, é um exercício imaginativo. Se colocar no lugar do cliente exige isso. E será que a gente tá pronto pra isso? A grande questão é essa. E a gente tem que ser mais criativo ainda na hora de tentar se colocar verdadeiramente nessa posição. Pra conseguir fazer o Eat Your Own Dog Food. Eu sempre referencio aquele filme do Que as Mulheres Gostam, com Mel Gibson. Que ele chega, ele é um publicitário super bem sucedido e tal, só que ele tem uma concorrência lá que é feminina e ele é meio machista, né? E a mulher chega com uma caixa de elementos e fala, leva essa caixa pra casa e prova os produtos. E ele vai lá e começa a provar batom, negócio anti-cravo, vinho e tal. E o secador cai na banheira, ele também cai.
com água, então ele leva um choque. Ao invés de morrer, ele começa a ouvir o que as mulheres ouvem, sentir o que elas sentem e tudo mais. Isso faz com que ele ganhe a campanha. Na vida real, algumas pessoas fazem isso. Por exemplo, a Patrícia Audi, no final que é vice-presidente do Santander, no final de 2021, ela foi viver um dia de recepcionista, sem avisar pra ninguém que ela era vice-presidente. Porque se ela tivesse avisado, provavelmente ela seria recebida com um tapete vermelho. Então, assim, quão disposto você tá de verdade? Será que você vai lá e vive de verdade? Será que você vai? Ou você tá pegando só os dados? Dados mudam tudo, mas você precisa se colocar de verdade no lugar do cliente. E isso exige que a gente pegue o nosso efeito Dunning-Kruger e fale, cara, eu não sei de tudo. Isso exige que a gente pegue aquela frase e rasgue, sabe? Faça o outro que você gostaria de fazer com você, que fizessem com você. Esquece essa parada. Você não é o outro. Assume que você não é o outro. Sim. Como é que você vai se colocar mais no lugar do outro? Tem um exemplo interessante. Quando eu trabalhava com eventos, a gente tinha que vender patrocínio. Galera que vende patrocínio sabe o quão difícil é. Inclusive, quem quiser patrocinar a 3ª temporada, tamo aí. Exato. Pra gente é difícil captar. Pode vir, pode vir. Não sei. E eu lembro que eu falava pros pupilos, né, do lado da época, eu falava, gente, 50 mil reais não é dinheiro pra esses caras. Só que pra eles que ganhavam 1.202, eles falavam, pô, é difícil. É difícil. A gente teve que começar a fazer. Eu falei assim, cara, vocês vão pro evento, vocês vão almoçar com esses presidentes de empresa. Não, Cami, pelo amor de Deus, eu não quero almoçar com eles. Eles são deuses e tal. O que eu vou falar com essas pessoas? Não tem nem assunto. Não, e a gente obrigou mesmo. Foi tipo, você vai almoçar com eles. E eles começaram a almoçar, tomar cachaça junto, não sei o que lá, sentar junto com eles. E eles falaram, cara, o cara, tipo, normal. Um cara até chegou uma vez com a né, testa aberta, real, caiu de bebaço e tal. E começou a ver que a galera é normal, que são seres humanos e que dava pra tratar. Só que ele começou a entender também os gostos pra onde essas pessoas viajavam. As negociações começaram a ficar muito mais fluidas. Então, o que a gente tá fazendo? No fundo, pra se clientizar. E óbvio, é cultura, é técnica, é todo esse mix de coisas que a gente tá falando. É sobretudo sobre o que você tá fazendo. Uma vez eu fiz também uma imersão, né, falando sobre mudança de modelo mental. E eu conheci a pirâmide da Arbinger, que a galera pode dar um Google aí e depois dar uma olhada. E os grandes filósofos já falavam, se você quer mudar o mundo, começa mudando por você. Então, se alguma coisa não tá dando certo na empresa, você talvez não esteja... Assume! Você talvez não esteja fazendo alguma coisa certa. Então, assistir isso aqui te empodera pra falar, cara, talvez eu precise maratonar outros episódios, ver outras coisas que as pessoas estão fazendo pra ver o que eu posso fazer de diferente aqui pra se clientizar. O que funcionou até agora não vai funcionar para frente. E a experiência do cliente é sobre você ler contextos. O que muda na vida desse cara muda o comportamento dele, que vai mudar a expectativa que ele tem, inclusive com relação a CS. Então, todo mundo junto, todo mundo nesse caldeirão de sopa de letrinhas, fazendo a magia acontecer. Então, sensacional. Gente, se vocês achavam que foi difícil ouvir outros episódios na velocidade 2, esse tá impossível. Eu tenho dificuldade de falar devagar. Não, foi sensacional, Camila. Fiquei muito feliz com a sua participação aqui nesse episódio. Espero que a gente tenha outras oportunidades de troca. Você quer deixar suas redes sociais pra galera te chamar depois? Quero. Galera, segue lá, Camix Customer, que agora vocês sabem que Camix não tem a ver com Camila, né? É CX e Yami. Chocada. Camix, então você coloca lá Camix Customer, você já começa a achar. Vou falar um negócio, obviedade precisa ser dita, né? Tá. Customer é C-U. Tá? CU, gente, CU. Muita gente escreve customer. Que e é fala costureira. customer. Então, assim, não, tá bom? E além disso, Hobbs, eu não podia deixar esse momento especial, né? Eu trouxe esse livro, gente, ele não ficou aqui só decorativo pra fazer merchan. A Hobbs é uma das pessoas que eu considero protagonistas do nosso mercado de CX, de CS. Acho que o que tá escrito aqui talvez você não precise, você já saiba, porque a gente fala muito sobre É sempre bom lembrar, psicologia não existe positiva. obviedade, Camila. Exatamente. Sobre felicidade, né? Que é 50% genético, 10% situacional, 40% sobre pensamento e atitude. E eu acho que o que você faz aqui, trazendo esse conhecimento, é sobre pensamento e atitude. Então, quero te presentear com o nosso best-seller. Adoro falar Eu vou best-seller. presentear também. Best-seller, protagonista. Vamos trocar mimos. Tchan. Esse aqui não é nada muito profundo, não. É só pra você fazer o churrasco em casa mesmo, tá? Eu adoro churrasco. Eu sou né, Pronto. paranaense. Às vezes fica aqui, como faz pra não derrubar o Cá, microfone? presentinho. Recebidos, gente, eu adoro. Temos recebidos. Muito obrigada, comunidade, Obrigada. sem dúvida agradece. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo.
Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.